Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião da sala de crise do São Francisco. Inicialmente, vamos verificar as conexões das pessoas que estão acessando essa sala externamente. ONS Rio. Bom dia, Joaquim. Estamos aqui, eu, Vinícius, Guilhom, Hugo Tonaca, Rafael Barros, Paulo Gerson, Nestor Braganolo. Bom dia. ONS Recife. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui, Giovanni Scioli. E Djalma Nascimento. Ok, obrigado. Chesse. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui estamos eu, Sonali, Sheila, Antônio, Daniela e o Tiago. Ok, obrigado. Semig. Bom dia a todos, pela Semig Ivan. Ok. Bom, APAC Pernambuco. Bom dia, Joaquim. Estão me ouvindo? Bom dia a todos. Sim, estamos ouvindo. Ok. Bom dia a todos. Ok. INEMA, Bahia. bom dia a todos, estamos bem, estamos ouvindo aqui. Ok. SEMAR, Sergipe. SEMAR, Sergipe, fale de novo que a gente não está conseguindo ouvir, não. Tem que ligar o microfone. Pedro Lessa, Ok, Sergipe. Pedro. Obrigado, Pedro. Segundo Distrito Naval. Segundo Distrito Naval, a gente não conseguiu ouvir vocês. Tá, bom dia, Joaquim. Bom dia. Comandante Eduardo, bom dia a todos. Obrigado, comandante. SEMADEM. Bom dia a todos, bom dia, Joaquim. Estamos aqui, Karine Leal e eu, Marcelo Celucci. Projeto Jaíba, segunda etapa. Bom dia a todos, Priscila, Projeto Jaíba, etapa 2. Ok, obrigado. Nilo Coelho. Nilo Coelho, Paulo. Seu microfone está desabilitado, Paulo. Nilo Coelho. Acho que ele não está ouvindo. Bom, Codevasf. Ok. Ivanildo, professor Ivanildo. Estão conectadas, mas não estão na sala. Agência Peixe Vivo. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui é Tiago, da Agência Peixe Vivo. Ok. O comitê. Delane. Bom, depois as pessoas que forem incorporando, eu faço outra rodada. Vamos ver as pessoas que estão... Bom dia. Paulo, fala. Bom dia, Joaquim. Ok, Paulo. Só confirmando aí, viu? O nosso voto está ok, obrigado. Ok, obrigado você. A Jaíba, etapa 1, já entre falando. Marcos. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Marcos, Jaíba, etapa 1. Ok, Marcos. Vamos fazer verificar as pessoas que estão aqui na sala. ONS. Lancelotti, bom dia a todos. Vitor Protásio, Minas e Energia. Jaildo Pereira, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Márcio Nóbrega, da Agência Nacional de Águas. Bom dia. Joaquim Gondim, Ana. Antônio Augusto, Ana. Diego, Ana. Bom dia, Ana Paula Fiorese, Ana. Bruna Craveiro, Ana. Bruno Goulart, Anel. Vinícius Roman, Ana. Ok. Bom, como sempre, vamos começar com uma apresentação do SEMADEM, que esperamos que tenha notícias melhores do que das últimos dias, mas está difícil. SEMADEM.
Bom dia novamente, Joaquim. Devo esclarecer que a culpa não é nossa, viu, da falta de chuva. Estou brincando, mas de fato podemos ver na próxima figura a extensão da área com chuva abaixo da média. Isso é meteorologicamente o que se conhece como veranico, que é um período no auge da estação chuvosa onde a chuva para. Eu propositalmente deixei essa figura de todo o Brasil, né? Porque dá para ver a extensão espacial, né? De toda a região sudeste, toda a região centro-oeste e muito boa parte da região nordeste. O único lugar que está sendo beneficiado de alguma forma é o norte do semiárido, com chuvas até de alguma forma fora de época. E isso não tem nada a ver com os, digamos, processos normais que fazem chover lá no semiárido, é justamente um reflexo desse veranico. E também no sul da região sul, onde está transbordado, por exemplo, o Rio Uruguai, enfim. Mas o foco, então, é a região central, onde podemos ver na próxima figura. Também está chovendo muito pouco. Nós temos no Rio São Francisco, a bacia como um todo, apenas 19 milímetros, sendo que a MLT é 175, né, até dia 19 de janeiro. Se a gente considera o ano hidrológico, choveu 409, a MLT 582, ou seja, nós temos apenas 70% da MLT do ano hidrológico, temos pouco mais do 10% da chuva do mês de janeiro, que é o segundo mais chuvoso na bacia do São Francisco. Na próxima figura, eu acho que fica bastante claro o problema, né? Eu circundei com uma elipse, uma área onde a pressão atmosférica está muito alta, né? Estando a pressão muito alta, isso é inibidor das precipitações em forma de pancadas, mas também inibidor de passagem de sistemas frontais. Até dá para ver embaixo uma frente fria que vai passar por baixo pelo oceano. Esse sistema vai se deslocar diretamente para leste e não vai conseguir penetrar na região sudeste. Essa situação, por um lado, é bastante parecida à que nós tivemos em 2014, do ponto de vista meteorológico. A principal diferença é a intensidade dos sistemas. Naquela ocasião, a pressão estava ainda muito mais alta do que hoje. E, por isso, não permitiu nenhuma precipitação durante praticamente 45 dias. Neste caso, a pressão alta não é tão alta assim. Então, nós temos, final de tarde, algumas precipitações em forma de pancadas muito localizadas mesmo, às vezes até violentas em termos de vento, granizo, mas em termos de volume de precipitação muito pequenas. E isso está mais restrito, inclusive, à porção sul da região sudeste, São Paulo, Rio, sul de Minas Gerais. Então, essa situação que está estabelecida, que tem outros reflexos, como vimos, na Bacia do Prata, chovendo muito acima da média, na Bacia do Madeira também está chovendo acima, então uma situação de novo parecida àquela de 2014, só que é mais fraca e com uma duração parecida também. Então vamos ver na próxima figura a previsão de chuva para os próximos 7 dias. Vejam que a região que tem mais precipitação é lá no extremo norte, parte da Bacia do Prata, neste caso fora do Brasil. E o modelo está indicando uma região com possibilidade de pancadas, que é aquela que nós mencionamos, São Paulo, extremo sul de Minas, Goiás aí em menor medida. Os modelos têm superestimado, inclusive, essa condição de pancadas na região sudeste. Portanto, os valores que vamos ver agora nas bacias, nas subbacias que vamos comentar, provavelmente estejam superestimados. Então, essa do São Francisco como um todo, vejam valores muito baixos para janeiro, 13, 14 milímetros para 10 dias. Inclusive, entre o 7º e o 10º dia, praticamente não tem chuva, né? O modelo está indicando 1 milímetro. Na próxima, temos a subbacia de Sobradinho, mesma situação, volumes ainda mais baixos. E na próxima está a situação em Três Marias, que pelo fato de estar mais ao sul, o modelo está indicando valores um pouco maiores. Mas, infelizmente, o modelo, eu quase diria que tenho certeza, vai superestimar esse valor de precipitação. Acho muito difícil chover esses 40 milímetros que o modelo está indicando. Por isso, aqui com a Karine discutimos e decidimos colocar um fator de correção subjetivo
na parte hidrológica, na previsão de vazão. Então, não há dúvida que na próxima semana a situação do veranico continua e vamos ver na próxima figura, que é a previsão para a segunda semana. Bom, acho que não precisa ser meteorologista para ler essa figura. Vejam toda uma área central em marrom, rodeada de áreas mais em verde, especialmente ali na parte oeste da Amazônia e também na Bacia do Prata. Ou seja, para a segunda semana não tem previsão de mudar o quadro. Essa segunda semana já vai até o dia 2 de fevereiro, ou seja, nós estamos já começando a entrar no mês de fevereiro e a situação não tem assim uma previsão de mudar. Então, portanto, o quadro, pelo menos do ponto de vista meteorológico, é preocupante porque nós estamos perdendo o auge da estação chuvosa. Essa situação, na verdade, começou já em dezembro, só que deu sorte, podemos dizer, houve um pequeno sistema, um furo dentro dessa área de alta pressão, bem acima de Três Marias, senão a situação deveria ter sido bastante pior. Então, não temos, infelizmente, ainda uma previsão de quando esse quadro pode se reverter. E só para finalizar a minha parte, vou dizer que, pelo menos na minha interpretação, essa situação não tem nada a ver com a situação do El Niño, que também ainda não se estabeleceu totalmente, mas são sistemas que aparecem na atmosfera e que são cada vez mais frequentes, mas que não tem a ver com situações do El Niño ou La Niña. Bom, isso da minha parte, vou passar a palavra para a Karine. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas. Houve uma confusão, né, no nome dos arquivos a ser enviado. Então, a apresentação que está sendo exposta aqui não é a apresentação de fato de hoje. Né? A apresentação correta já foi para o e-mail, né, de vocês e daqui a algum tempo vocês devem estar recebendo. Então, aqui, eu vou só falar, eu gostaria que vocês prestassem somente atenção no que eu vou falar, não nas figuras e nos quadros que eles estão errados. Bom, com relação à precipitação, o mês de dezembro, né, nós tivemos precipitações próximas... Veja só um minuto que eu substituo aqui e você já fala em cima da apresentação correta. Tá joia. Só um minuto. Tá bom. Pode ir falando que só a introdução assim, bem devagarzinho que a gente substitui. Dá tempo de explicar algumas coisas que estão acontecendo na bacia e talvez, né, as figuras ajudem, mas não são essenciais, né? Bom, então o que aconteceu em dezembro nessa bacia, nós tivemos precipitações próximas ao valor de MLT. Entretanto, essas chuvas elas foram bastante espaçadas. Isso faz com que o reservatório encha um pouco, que foi o que de fato aconteceu. Entretanto, o valor de vazão ele não se eleva, né? Uma média do mês de dezembro, em termos gerais, o valor de vazão ficou abaixo. Né? Então, precipitação em dezembro foi mais ou menos na média histórica, entretanto, a vazão ficou bem abaixo, né, da MLT. Né? Isso causa... Veja só, aquela que estava sendo apresentada já era substituída, então por isso que eu estou com dificuldade. Vou botar de novo, tá? Isso, essa é a correta. Então, vejam na figura superior, né, as barras em azul representam a precipitação observada e as barras cinzas representam a climatologia. Então, vejam lá no final, em janeiro de 2019, nós temos uma climatologia bastante alta, né? Janeiro e fevereiro são os 2 meses que mais chovem nessa bacia. Entretanto, agora, no mês de janeiro, só tem 35 milímetros de precipitação. Isso representa 13% da nossa média histórica do mês. Né? E nós já estamos, até agora, nós estamos até o dia 20 de janeiro, né, com essas precipitações. Na figura inferior, nós temos os valores de vazão. Então, acompanhem a linha roxa, ela vai de outubro de 2018 até janeiro de 2019. Então, vejam ali que o valor de novembro, em que nós tivemos precipitações bem acima da média, o valor de vazão ficou acima da média. Entretanto, em dezembro, o valor de vazão baixou um pouco, né? Não chegou próximo à média. Entretanto, nós tivemos precipitações mais ou menos próximas à média. E agora, o mês de janeiro, nós estamos com vazões na ordem de 56% abaixo da MLT. Né? Tudo isso é causado devido
a precipitação bastante espaçada e essa falta de precipitação que está acontecendo agora no mês de janeiro. No próximo slide, nós temos a previsão de chuva, né, na figura superior, que é a nossa interpretação subjetiva da previsão que o Marcelo Celucci já apresentou para vocês. E na figura inferior nós temos o que o modelo hidrológico nos indica em termos de vazão. Então vejam que os valores de vazão continuam caindo para os próximos dias, né? A média para os próximos 10 dias fica em torno de 214 metros cúbicos por segundo. Notem que são valores, né, numa ordem de grandeza que é o esperado para o período chuvoso, para o período seco, desculpe, e não para o período chuvoso. Então, nós estamos com valores de vazão realmente bem abaixo do que seria esperado para um mês chuvoso, não mês de janeiro. E no próximo slide, nós temos os cenários de vazão. Então, acompanhe novamente a linha roxa, né, que seria o que aconteceu de maio de 2018 até janeiro de 2019. E a partir de janeiro até abril são traçadas 4 linhas pontilhadas coloridas que representam os cenários de vazão em função dos cenários de precipitação, sendo elas precipitações na média, acima e abaixo da média, 25% acima e 25% abaixo da média de precipitação, e um cenário de vazões gerado em função das precipitações ocorridas em 2007, que é o nosso ano crítico do histórico, o nosso período crítico, fevereiro, março e abril do nosso histórico. Aqui lembrando que o nosso histórico é de 1983 a 2018, que é o nosso período de calibração do modelo hidrológico. Então vejam que a vazão média para esse período, fevereiro, março e abril, num cenário de precipitações na média histórica, ficaria em torno de 56% da MLT. Num cenário de precipitações, né, que se nós tivéssemos precipitações 25% acima da média para fevereiro, março e abril, né, o modelo hidrológico nos indica vazões na ordem de 78% da MLT. Né, aqui é importante destacar, né, as divergências, né, que a gente está apresentando agora, né, mais ou menos no meio do mês de janeiro, e os cenários que a gente tinha colocado no começo do mês de janeiro, né, no final de dezembro e começo de janeiro. Então vejam que a situação, né, ficou extremamente crítica, né, nesse primeira quinzena de janeiro, né, as precipitações foram bem abaixo do esperado, e isso causa um impacto muito grande tanto na parte observada até o momento, quanto nos nossos cenários, né, para o futuro. Porque esse mês, né, é um dos meses que mais chove na bacia. Então, quando você coloca 50%, por exemplo, de precipitação abaixo da média, para um mês muito chuvoso, faz muita diferença, né, para os próximos meses. O cenário fica muito diferente. Né? Então, era isso que a gente gostaria de destacar nessa reunião, né, o acompanhamento da vazão nessa primeira quinzena de janeiro, né, e como que isso muda bastante o cenário para os próximos meses. E nós ficamos à disposição, né, para eventuais dúvidas, perguntas, e novamente eu peço desculpa pela confusão no envio dos arquivos. Muito obrigada. Ok, obrigado a você. Bom, não resta nem dúvidas que nós estamos voltando a uma situação climatológica deficitária, pelo menos no mês de janeiro, que quebrou a expectativa de melhoria, de reversão no quadro total, né? Bom, eu vou deixar para fazer os questionamentos ao CEMADEM após a apresentação do ONS, para facilitar, porque tem uma apresentação do ONS que reflete também essa tendência de baixas precipitações na bacia. Então, ONS. Bom dia novamente a todos. Vamos começar logo com o acompanhamento e previsão das condições hidrológicas. Slide 3. Primeiro, uma olhada mais ampla do período chuvoso, de dezembro a janeiro. A gente observa que realmente estamos com afluências bastante abaixo da média histórica, no entanto, ainda levemente superiores às dos 2 últimos anos, que foram bastante críticos. Então, nós estamos agora em Três Marias com 51% da MLT, que é o 10º pior do histórico. Enquanto os 16, 17 e 18, nós ficamos
abaixo, né, e uma condição de posicionamento no histórico ainda pior. Incremental de Sobradinho se situa atualmente com 59% da MLT, que é o 10º pior do histórico, e Sobradinho como um todo, considerando toda a afluência até esse reservatório, 61% da média histórica, 10º pior do histórico também. Próximo slide, a gente vai colocar para todos como é a previsão hoje de Três Marias. E vamos até sinalizar algumas mudanças que nós já implementamos para essa reunião e mudanças que nós queremos implementar para a próxima reunião no início de fevereiro. Até então, nós utilizávamos sempre no primeiro mês do Horizonte a previsão oficial que o ONS considera no programa mensal de operação, que é feito todas as quintas-feiras. É uma previsão sempre da semana em curso até o final do mês, no caso do janeiro. Como a própria Karine do Semadem colocou, houve uma frustração muito grande agora no mês de janeiro das afluências. E considerando que nós temos uma modelagem hidrológica que considera a previsão de chuva só para uma semana à frente, a gente faz isso numa quinta-feira, se você considera uma semana operativa até a sexta seguinte, isso vai dar mais ou menos um período de no máximo 10 dias. Acima disso, nós não temos uma previsibilidade suficiente para considerar essa previsão de chuva. Então, o que o programa mensal de operação, que o ONS executa, ele considera previsões estocásticas a partir da segunda semana desse horizonte. E no caso do mês de janeiro, quando nós fizemos a apresentação lá no dia 7, nós estávamos olhando uma semana com previsão de chuva e a semana seguinte com a modelagem estocástica. Isso levou a ser considerado, tanto para Três Marias como Sobradinho, em relação ao que está se verificando agora, uma previsão muito otimista. E por conta disso, nós estamos estamos modificando agora para Três Marias e pretendemos modificar para Sobradinho para a próxima reunião, a utilização não mais da previsão oficial do programa mensal de operação, que vai continuar sendo utilizada para fins de planejamento do setor, que isso tudo é regulamentado pela ANEEL, nós não podemos fazer diferente, mas para a finalidade desses estudos aqui, nós vamos considerar o mesmo critério que nós estávamos adotando de fevereiro a abril, né, para os meses subsequentes, que é a chuva histórica do pior ano do histórico, a chuva dos 5 últimos anos e a chuva média do período que nós temos histórico de chuva, que é de 2006 para cá. Então, nós passaremos a adotar o mesmo critério que nós já estávamos adotando a partir do segundo mês, já para o primeiro mês. E isso a gente já fez no caso de Três Marias, exceto para a primeira semana, porque nós temos a previsão de chuva, mas da segunda semana até o final do horizonte, no caso, final de abril, nós estamos adotando, então, o critério que já vinha sendo adotado para o segundo mês. Então, é isso que está explícito nesse slide. Primeira semana foi feita na quinta-feira passada, então, considerando a data de hoje, até a próxima sexta-feira, dia 25, é a previsão de afluências obtida com os modelos ETA do CPTEC e o modelo GFS, do N7. Sendo que a previsão que nós adotamos, conforme a própria Karine colocou, e o Celucci também, que os modelos tendem a superestimar a chuva, nós já adotamos um critério de remoção de viés desses dois modelos. Nós já adotamos uma chuva que é modificada em função desse viés que existe nas análises históricas desse modelo. E a partir da segunda semana, então até o final do período, utilizamos 3 cenários. Um que é a média das previsões de afluências obtidas com as chuvas históricas dos anos 2006 a 2018. Outro que é a média das previsões de afluências obtidas com a chuva histórica dos últimos 5 anos, 2014 a 2018. E a outra que é a previsão de afluências obtida com a chuva do ano 2014, que foi a pior chuva do histórico, do caso de Três Marias. Aí no próximo slide tem o resultado do acompanhamento, que a gente percebe esse declínio das afluências de Três Marias ao longo desse mês de janeiro.
e a previsão de afluências da primeira semana, que é essa previsão que é o mesmo valor para todos os 3 cenários, e a partir do dia 26, esses cenários, eles seguem aqueles 3 cenários que eu citei. Tá? Com isso, nós temos para o pior cenário, que é qual é essa cor? Vermelho, 262 metros cúbicos por segundo, com 25% da MLT. Depois, o cenário da média dos últimos 5 anos, 448 metros cúbicos por segundo, dá 43% da MLT. E, por último, o cenário médio do histórico de chuva que nós temos, de 2006 a 14, desculpa, de 2006 a 18, 575 metros cúbicos por segundo, 55% da MLT. O próximo slide mostra o acompanhamento dos costos no trecho incremental entre Três Marias e Sobradinho. A gente percebe que não tem tido chuva ali no eixo da direita, a gente observa a precipitação. Raros episódios de chuva nesse trecho incremental, o que levou a todos os postos estarem em recessão, alguns deles praticamente já em escoamento de base, e no caso da afluência Sobradinho, que é essa curva que está mais defasada, a gente ainda está num processo, já passamos pelo pico, lá pelo dia 15 de janeiro, e estamos numa recessão, mas que ainda deve continuar a acontecer. O próximo slide 7, nós vamos fazer a mesma abordagem em relação aos cenários de afluências para as incrementais a Sobradinho. Nessa reunião, nós estamos apresentando dessa forma e eu vou citar o que nós pretendemos evoluir para a próxima reunião. Então, para a primeira semana operativa, nós estamos utilizando esse modelo neuro, que é o modelo do PMO, com a previsão de chuva dos modelos Zeta e GFS, da mesma forma que Três Marias, com remoção de viés. E do dia 21 até o dia 25. E o modelo de propagação CEPIS, que ele utiliza as previsões incrementais e propaga até Sobradinho. E da segunda semana até o final do período, nós ainda estamos adotando, na inexistência, ou pelo menos na indisponibilidade de um modelo hidrológico, que considerasse informação de chuva, nós estamos nos baseando ainda nas afluências do histórico. No caso, 80% da MLT, das afluências históricas, do histórico de 31 até hoje, média das afluências dos últimos 5 anos, 2014 a 2018, e a afluência do ano 2017, que foi a pior do histórico. A partir de fevereiro, estamos evitando esforços para a gente utilizar o modelo SMAP, mesmo que é utilizado para Três Marias, para nós realizarmos da mesma forma que fazemos para Três Marias, uma previsão hidrológica que contemple todo esse horizonte de estudo até o final de abril. Tá? Nós temos o modelo SMART já calibrado para uma boa parte do trecho incremental a Sobradinho. Então, para esse trecho incremental, nós vamos poder fazer a utilização dessas previsões de chuva no horizonte de uma semana e passar a considerar não mais o histórico de afluências, mas o histórico de precipitação naqueles 3 cenários que nós já estamos adotando lá para Três Marias. E aí, com isso, a nossa expectativa é que a gente tenha a menor da previsão hidrológica, principalmente nesse horizonte do primeiro mês. E como nós fizemos no início de fevereiro, será importante para essa análise que vai ser apresentada. Pronto, aqui é a apresentação do ONS. Para me voltar. O próximo, alguém quer fazer algum comentário? Não, tem alguém com o microfone aberto. Vou pedir para quem não estiver falando, participando da reunião agora, falando, por favor, desabilite o microfone. Então, no slide 8, a gente pode perceber a necessidade dessa evolução que nós pretendemos fazer em fevereiro, que aí mostra a evolução atual, né, das afluências da Sobradinho, que assim como Três Marias mostra esse declínio,
e ainda deve continuar acontecendo, como nós vimos no gráfico anterior, da evolução das afluências da Sobradinho, e os cenários que nós estamos adotando até então, que são cenários baseados no histórico de afluência. Então, a gente percebe que da vazão que nós estamos observando agora, para as vazões que são adotadas no cenário, nós temos o cenário da média de 5 anos relativamente próximo, mas os outros dois cenários são cenários muito, a um descolamento muito grande. Com a utilização do modelo SMART, desde o primeiro dia de previsão até o final do horizonte, a nossa expectativa é que a gente tenha uma cenarização mais próxima, que nós vimos no slide de Três Marias, partindo sempre do primeiro ponto. E com isso nós acreditamos que esses cenários sejam mais representativos para a análise desse grupo. Tá? Então, o nosso compromisso, estamos revisando esforços para isso, é que em Sobradinho a gente passe a ter as previsões hidrológicas do cenário SMART com o modelo dos cenários gerados com o modelo SMART. E com base não mais na vazão histórica, mas sim nas chuvas históricas. Bom, com base nesses cenários de Três Marias e Sobradinho, nós temos agora então as perspectivas da operação para o próximo, até o final desse período único. Antes de mostrar os resultados, vamos relembrar as premissas das defluências. Três Marias estamos mantendo a premissa de defluência de 150 metros cúbicos por segundo ao longo de todo esse período. Sobradinho, primeiro Xingó, né, uma defluência de 800 metros cúbicos por segundo durante todo o período, e Sobradinho, uma defluência aproximada de 965, claro que isso varia de mês a mês, em função dos usos consultivos e da evaporação dos reservatórios até Xingó. Tá? No caso da defluência de Xingó, vamos fazer uma observação que não foi feita na reunião passada, mas ela é importante, é que com a vazão de 800 metros cúbicos por segundo, há a possibilidade da gente realizar uma modulação dessas vazões ao longo da semana para o melhor uso eletroenergético dessas vazões, à medida que em período de baixa carga nós podemos ter uma redução da defluência, nos períodos de maior consumo de energia, principalmente nos dias que nós tivermos redução da geração eólica, nós podemos aumentar a defluência de Xingó, mas mantendo esse compromisso da vazão média de 800 metros cúbicos por segundo. Então, no próximo slide 11, a gente vai deixar explícito, como já colocamos em reuniões passadas, a modulação que nós podemos realizar caso haja uma redução de geração eólica e a gente precise aumentar a geração em Xingó, mas mantendo o valor médio de 800. Então, a perspectiva de modulação possível considerando não ter mais vertimento na bacia, ou seja, não vamos mais voltar a praticar o 550 metros por segundo, que era praticado com um vertimento na usina de Xingó. Então, para evitar o vertimento, esse valor mínimo é 685 metros cúbicos por segundo, que dá a geração de 2 unidades geradoras com 760 megawatts. Então, isso seria praticado nos períodos de carga leve, nas madrugadas e noites, finais de noite dos dias úteis, e durante os sábados e domingos. E durante períodos de carga média pesada, em torno de 10 horas da manhã até as 8 horas da noite, praticaríamos um valor médio de 1.100 metros cúbicos por segundo, que equivaleria ao uso de 3 unidades geradoras, com 1.272 megawatts. Sendo que esse é um valor médio no período. Isso, na verdade, teria uma variação, considerando a rampa de variação possível, que é de 300 metros cúbicos por segundo em 1 hora, e 800 metros cúbicos por segundo no período de 10 horas, podendo chegar até um valor máximo de 1.500 metros cúbicos por segundo. Não quer dizer que isso vai ser praticado sempre, mas dentro dessa modulação e dentro desse período aí de 10 às 20 horas, mantendo o valor médio de 1.100, poderia ser praticada uma variação que partiria dos 800 e chegando, eventualmente, a um máximo de até 1.500 metros cúbicos por segundo.
Só destacando já nesse momento aqui, uma colocação feita na reunião passada, do atendimento à procissão em Propriar, se eu não me engano, no dia 29, acho que é o próximo domingo, para o atendimento a essa procissão, nós não faremos essa vazão de 685 no final de semana. Nós manteríamos aquele compromisso de manter o vazão de 800, que foi a mesma vazão que foi praticada para atender a procissão de Penedo, na Lagoa. Ok? Bom, olhando agora as projeções, com base nessas afluências e nessas premissas, do slide 12, nós temos para Três Marias o resultado desses 3 cenários que mostram essa evolução do armazenamento. Agora, como nós estamos considerando esses 3 cenários desde o primeiro mês, nós temos inclusive essa variação dentro do primeiro mês. Então, estamos até deixando de mostrar aqueles slides que mostravam uma simulação só para o primeiro mês, dado que esses 3 cenários são considerados até o final do período chuvoso. Então, nós teremos ao final de abril, início de maio, 80% do cenário da média dos anos de 2006 a 2018, em termos de histórico de chuva. Teremos 71,4% no final de abril para o cenário da média dos últimos 5 anos de chuva e 58,8% no cenário da pior chuva do histórico para Três Marias nesse horizonte. No caso de Sobradinho, que é o próximo slide, nós temos ainda olhando cenários de afluências, ainda não estamos com cenários de chuva, o que pretendemos fazer para a próxima reunião, 1º de fevereiro, para 80% da MLT do histórico, 80,6% ao final de abril. Para o cenário da média dos últimos 5 anos de afluência, 50,5% ao final de abril. E para o pior cenário de afluências, até abril, 37,2%. Nesse ponto, nós queríamos relembrar a decisão que foi tomada na reunião passada, com base nessas simulações, que na ocasião considerava um armazenamento de 50, se eu não me engano, era 56,2% em Sobradinho, para o cenário da média dos últimos 5 anos, e foi tomada a decisão de manter os 800 metros cúbicos por segundo, considerando como uma referência os 55% de armazenamento. A nossa avaliação é que essa simulação com 55%, apresentada na reunião passada, que chegou a 56,2%, era e é ainda uma simulação baseada numa condição de afluências que a gente pretende aprimorar o processo de previsão do INS e considerar a modelagem hidrológica com chuva desde o início do mês, e não mais a partir só no mês e, no caso, só para Três Marias. Pretendemos aplicar isso para Sobradinho também. E considerando que, como esses cenários de afluência terminaram sendo voláteis em função dessa baixa previsibilidade que existe no início de mês, nós estamos propondo agora um critério mais robusto para a tomada de decisão de manter ou não a vazão de 800 metros por segundo e não ficarmos na dependência dessas simulações hidrológicas. Então, com isso, nós apresentamos no próximo slide uma proposta de critério para se adotar a verificação, a manutenção ou não da defluência média de Chicó, até entrarmos com a resolução 2081 em vigor, que há uma sinalização da ANA de que isso seja feito ao longo desse período chuvoso. Enquanto isso, a nossa proposta era nós olharmos como foram os armazenamentos de Sobradinho durante todo esse período de escassez hídrica, que se iniciou de 2013 até hoje, e olharmos qual foi a melhor condição de armazenamento que nós tivemos nesse período, que, como esse gráfico mostra, ao final de abril foi o ano de 2013, que nós chegamos
com 49% de armazenamento, foi o melhor armazenamento de todo o período histórico de escassez hídrica, como reservatório equivalente do sistema de reservatórios de Três Marias e Sobradinho e Itaparica. Tá? Por que reservatório equivalente? Reservatório equivalente porque se nós considerarmos, por exemplo, como uma referência apenas Sobradinho, nós tivermos, vamos por hipótese, 1% abaixo desse armazenamento que seria referência de Sobradinho, como aquele 55% que foi utilizado na reunião passada, e nós olharmos que Três Marias nós temos um armazenamento, como nós olhamos na semana passada, acima de 70%, nós achamos bastante razoável considerar que se eu estou com um Sobradinho 1% abaixo do que eu deveria estar, por um critério adotado nesse grupo, que eu libere mais água de Três Marias para que essa água assegure esse armazenamento mínimo estabelecido para a tomada de decisão da defluência se manter em 800 metros cúbicos por segundo. Então, considerando que isso é razoável, né, a gente ter a possibilidade de liberar água de Três Marias, ele estando num armazenamento muito superior ao de Sobradinho, a gente acha razoável que esse critério considere não apenas o armazenamento de Sobradinho, mas sim o armazenamento equivalente na bacia. Então, por isso, estamos propondo que a gente utilize como critério essa situação, a melhor situação de armazenamento durante o período de escassez hídrica, mas não apenas de um reservatório, mas sim do reservatório equivalente. No caso, o melhor armazenamento na bacia como reservatório equivalente foi 49% ao final de abril do ano de 2013. Então, estamos propondo adotar o valor de 50%, que é muito próximo a esse 49%. E assim, se nós, nessas simulações que nós estamos apresentando, reservatório equivalente, que aliás nós não apresentamos ainda, vai ser o próximo slide, olhamos apenas Três Marias e Sobradinho separadamente, mas antes estamos apresentando esse critério para depois apresentar a simulação do que seria o reservatório equivalente para os próximos meses. Então, voltando ao critério, seria manter a defluência de Xingó em 800 metros por segundo, caso as simulações de operação no período úmido assegurem um nível de armazenamento equivalente na bacia, igual ou superior ao maior armazenamento verificado ao final de abril do período de 2013 a 2018, que no caso nós entendemos que seria os 50%, arredondando 49% para 50%. E reduzir a defluência de Xingó, caso as simulações de operação no período úmido indiquem um nível de armazenamento equivalente na bacia, inferior ao maior armazenamento verificado ao final do período de abril de 2013 a 2018, no caso menor que 50%. Então, próximo slide 15, a gente mostra apenas faltou colocar, né, apenas para a simulação da média dos últimos 5 anos, como será esse armazenamento caso essas afluências se verifiquem, né, tanto em Sobradinho quanto em Três Marias. Nós chegaríamos ao final de abril, início de maio, com 56%, que é exatamente uma composição de 71,4% em Três Marias, 50,5% em Sobradinho e o valor de 30% em Itaparica. Não é apresentado aqui, mas estamos adotando essa premissa de manter 30% em Itaparica. Com isso, nós ficaríamos acima dos 50% que nós estamos propondo como critério e se houver a concordância aqui do grupo, nós manteríamos a vazão de 800, sempre que esse armazenamento do cenário da média dos últimos 5 anos assegurasse um valor igual ou superior a esse 50% de armazenamento. Tá? A título de curiosidade também, aquele 49% do critério de reservatório equivalente ao final de 2013, em Sobradinho, nós estávamos com 47,5% de armazenamento, ou seja, não havia
uma variação muito grande de Sobradinho para esse reservatório equivalente. Nós estaremos bem próximo a isso. Era isso que a gente tinha para apresentar. Obrigado. Ok. Bom, como nós tínhamos falado, toda vez que houvesse uma mudança significativa, nós reabriríamos toda uma discussão sobre as vazões, né? Então, estamos reabrindo hoje nessa reunião essa discussão. Eu vou passar para a chefe, perguntando se tem considerações adicionais ao que foi falado pelo ONS. Bom dia a todos novamente. Temos sim, Joaquim. Com relação a a primeira colocação com relação ao reservatório equivalente, né? Que nós voltamos, então, a uma discussão que nós tivemos há alguns anos atrás, quando o ONS estabelecia as decisões baseando-se nesse reservatório equivalente, que na verdade era o reservatório de Sobradinho e de Itaparica juntos. E lá, naquela ocasião, nós mostramos que quando você assim considerava, o reservatório de Sobradinho, o armazenamento dele, poderia chegar até valores de 12% inferior ao que o reservatório equivalente estava apresentando. Vinícius falou agora que lá em 2013, 49% para o reservatório equivalente significou 47% em Sobradinho. Mas, salvo engano, em algumas outras ocasiões, nós chegamos a verificar cerca de 12% abaixo. E isso foi apresentado, se não me engano, Vinícius, naquela reunião que nós fomos para a ANA, em fevereiro aí de um ano passado, que eu não me recordo agora qual foi. E lá, depois de toda aquela discussão, ficou consensado de que seriam estabelecidos limites de armazenamento para o reservatório de Sobradinho, porque este é o reservatório pulmão lá do Submed e do Baixo São Francisco. E desde aquela ocasião até este presente momento, vem sendo estabelecidos e mirados esses armazenamentos em Sobradinho. Então, o ponto que a chefe coloca nesse momento aqui é que seja explicitado um nível meta de armazenamento para Sobradinho, né? Para a gente não ficar imaginando um reservatório equivalente, que aí você vai ter Sobradinho e Itaparica, e, na verdade, o armazenamento de Sobradinho não vai estar explicitado claramente no armazenamento desse reservatório equivalente. Quando você colocou, Vinícius, que era 50% de armazenamento no reservatório equivalente de Sobradinho, no reservatório equivalente, isso significa quantos por cento de armazenamento para o reservatório de Sobradinho nessa simulação feita? Eu vou passar, espera, Vinícius, só um minuto, eu vou passar para a CEMIG, Eu tenho outras. Você tem outra? Então, não. Eu tenho outras considerações também. Tá. Então, uma era essa. Então, um primeiro ponto é esse, com relação à admissão de reservatório equivalente e não de nível meta para o reservatório de Sobradinho, que é o carro-chefe em termos de armazenamento de água para a bacia. E o outro ponto que precisa ser observado é, na modulação apresentada, a questão da variação dos níveis lá para o Baixo São Francisco, né? Esse é outro ponto que precisa ser visto também. E o outro ponto era a procissão de propriar, que Vinícius já colocou aí como seria a proposta do ONS para atendimento ok. Eram esses 3 pontos que eu gostaria de destacar. Ok. Vamos fazer só o seguinte, eu peço à CEMIG para alguma consideração adicional e depois passo para o Vinícius para ele explicar globalmente, tá? Antes de abrir para todos. CEMIG, tem alguma consideração inicial? Não, Joaquim, nós não temos nenhuma consideração, não. Acho que eu estou ok com a metodologia e, para mim, não tem nada para alterar, não. E a questão que a Samuel colocou de trocar o referencial para Sobradinho? Não, por mim tudo bem, não tem problema não. Ok.
Bom, então, Vinícius. Bom, em relação ao critério do reservatório equivalente, a gente insiste que se eu tenho um reservatório de Três Marias com mais de 70%, não é razoável que eu imponha para o trecho de jusante uma redução de vazão, quando eu posso liberar mais água de Três Marias. Então, eu acho que a preocupação da Sonalia é que não haja um descolamento. Eu acho que procede que no âmbito desse grupo, nós não deixemos ocorrer um desequilíbrio tal entre Três Marias e Sobradinho que a gente chegue nesse valor do equivalente com 50%, com um desequilíbrio muito grande entre os dois reservatórios. Então, eu poderia complementar a nossa proposta de critério, poderia ser definido no âmbito desse grupo, num nível mínimo de Sobradinho, não que implicasse numa redução da defluência de Sobradinho, dado que o equivalente ainda está acima de 50%. Então, estando acima de 50% o equivalente, caso eu chegue num determinado nível, poderia ser estabelecido no âmbito desse grupo de Sobradinho, tomaríamos decisão de aumentar a defluência de Três Marias, no sentido de assegurar que Sobradinho não chegasse abaixo desse nível. Mas se o equivalente se mantiver igual acima de 50%, a defluência de Xingó seria mantida. Eu acho que isso poderia ser um aprimoramento a esse critério e que assegurasse o não desequilíbrio entre esses dois reservatórios. Em relação à variação dos níveis, eu não sei, eu acho que ficou claro que com essa simulação ocorreria uma maior variação, pode ocorrer, né, em função das necessidades de geração, uma maior variação de nível. Mas eu acho que na medida que isso está sendo explicitado aqui na reunião e que a CHEST solte um comunicado informando essa possibilidade de variação, principalmente nos dias úteis da vazão de Xingó, mantendo o valor médio de 800, eu acho que estaria adequado e, eventualmente, isso pode até ser benéfico de alguma forma para as questões ambientais no trecho a jusante. Ok? Ok, Vinícius. Vamos dar uma rodada agora, só para Joaquim. Sim, por favor, Semig. Só para eu entender, porque eu acho que eu não entendi bem a segunda colocação que você tinha feito. A questão era a troca do referencial do reservatório equivalente pelo número de Sobradinho. Essa que foi a segunda pergunta que foi feita? Na verdade, a CHES tem sempre argumentado nessas reuniões que o melhor referencial seria Sobradinho. E por quê? Para evitar, vamos dizer, ela coloca no passado ter 12%, por exemplo, Três Marias acima de Sobradinho, coisa desse tipo. Então, um referencial também para Sobradinho. Não a troca em si, o que o Vinícius colocou foi já não ter troca, mas colocar uma segunda variável. A primeira variável vale para a questão de Xingó e a segunda variável vale para abrir Três Marias um pouco mais para equilibrar com o Sobradinho. Então, a proposta que o Vinícius colocou agora, ela aprimora a primeira que ele fez anteriormente. Qual era a primeira? Era só olhava Xingó. Agora tem uma abertura também de Três Marias, toda vez que Sobradinho baixar de um determinado nível, que mais ou menos ficou 50% também. Então, por isso que tem efeito em Três Marias também, tá? O INS vai apresentar um estudo dessa segunda variável, né? Porque aquela velha história, né? Que a gente preocupa muito quando a gente começa a falar em números percentuais como referência, se tratando de um reservatório menor, de porte bem diferente. Ok, mas ele apresentou, vamos para a gente tentar funilar as questões. Ele está chegando aqui na simulação que o ONS está apresentando, que o reservatório de Três Marias, na simulação que ele está apresentando, ele apresentou o número 71,4 para a média dos 5 anos, né? E para a média dos 5 anos, também para Sobradinho, fica 50, tá certo? 50,5. Pelo critério que o Vinícius está apresentando, não precisaria abrir mesmo estando com 21% de diferença. É isso que eu queria colocar, tá? Vai ter uma diferença entre Três Marias e Sobradinho
no entorno de 21%, mas não precisaria abrir e não precisaria reduzir Xingó, que continuaria com 800. Pronto, é isso que o Vinícius propôs. Aí, por isso que eu vou passar de novo para a Chesse e para você. Vou primeiro passar para a Chesse, para ver se o que o Vinícius colocou contempla vocês agora. Joaquim, consideramos que é fundamental que seja estabelecido o nível meta para Sobradinho e que isso fique explicitado para a bacia toda, né? Mas o Vinícius propôs objetivamente esse valor. Ele propôs 50% também para Sobradinho. Joaquim, Vinícius falou nos 50% para o equivalente e disse que o de Sobradinho seria definido aqui nessa reunião. Então, você está colocando que seria 50% em Sobradinho também. Não, é isso? É o que ele apresentou. Não, ele não disse que ia ser. Ele disse que o que ele apresentou, estou só reproduzindo o que ele apresentou nos quadros, tá certo? Se você olhar o quadro que levou ele a esses cálculos que ele fez, tá certo? Se iria no entorno de 50%, que ele disse que estava 47% quando estava 49%, tá certo? 47% quando estava 49%. Então, não sei se ele vai querer o preciosismo de dizer que é 47% e o outro 49%, tá certo? Mas como ele arredondou o 1 para 50%, tá certo? A lógica tinha que arredondar o outro também para esse tipo de número. Agora, Vinícius, proponha claramente o que você quer. A proposta é conceitualmente exatamente essa que vocês citaram. Apenas eu não cheguei a colocar nenhum valor, porque eu deixei forma livre aí. Eu acho que poderia ser 50%, poderia ser 45%. Acho que algo em torno desses dois valores estaria razoável como um critério para liberação de um pouco mais de águas de Três Marias. Aí só esclarecendo para o Ivan, como a gente estava tratando de um período de simulação até o final de abril, essa variação de Três Marias não é no sentido de transferir água imediatamente para Sobradinho, não. É uma água que vai chegar ao longo de um período grande, de mais de 3 meses. Então, por exemplo, se a gente chegar nessa situação, tiver que aumentar Três Marias, vai aumentar 25, 50 metros cúbicos por segundo, não será nenhuma variação tão brusca para provocar uma transferência imediata de Três Marias para Sobradinho. É uma decisão de planejamento que vai se propagar ao longo de um período longo. Então, como nós temos muita antecedência em relação a abril, essa variação de vazão pode ser pequena, não precisa ser muito significativa. Ok, então, Samário, o Vinícius deixou mais aberto do que eu fiz. Então, deixou entre 45 e 50, tá certo? Então, você tem alguma proposta objetiva? Joaquim, uma proposta de estabelecimento de nível meta agora para Sobradinho, nesse momento, não tenho, não. Agora, o que eu coloco para ponderação e raciocínio de todos que estão aqui presentes, eu volto a falar na discussão que tivemos há alguns anos atrás, que essa diferença de reservatório, de armazenamento em nível de reservatório equivalente para o armazenamento de Sobradinho, chegou naquela ocasião até 12%. Então, se você dizia que o reservatório equivalente teria 50%, imagine 12% abaixo disso, era o que de fato era o armazenamento de Sobradinho. Então, é esse cuidado que eu estou colocando, que precisamos ter com relação a tomar a decisão em termos de armazenamento para a bacia como um todo, olhando somente o reservatório equivalente. Precisa do estabelecimento de um nível para o reservatório de Sobradinho. Até porque também na resposta que Vinícius deu agora e na preocupação que Ivan levantou da CEMIG, se trazer água de Três Marias para Sobradinho não é algo que seja de imediato, nem vá trazer essa melhoria significativa no armazenamento de Sobradinho. Então, um pouco de cautela eu acho que é necessário nesse momento na decisão que vai ser tomada aqui. E ficar em cima do muro é fácil. Então, vamos lá. Você é a pessoa mais qualificada para dar uma posição. Se você não tem, quem é que acha que poderia dar essa posição?
Joaquim, eu não estou em cima do muro. A CHESF não está em cima do muro. A CHESF está colocando que a proposta de reservatório equivalente é preciso ser vista com cuidado. Agora, quem está fazendo as simulações para definir, para que esta reunião defina qual é o armazenamento de Sobradinho é o ONS. E Vinícius acabou de dizer aqui que era 50%, você disse 50% para Sobradinho. Vinícius, há pouco, abriu mais esse intervalo, entre 50% e 45%. Então, eu pergunto para o ONS, que valor de fato seria esse? Pararia nos 45% ou iria aquém desse valor? Então, não sei se isso é uma resposta que pode ser dada agora aqui nessa reunião. Mas você pense sobre o que você falou, porque a CHESF não está em cima do muro. Nós estamos levantando veja só. questões Então, o que é que a gente são faz pertinentes. agora? Como é que eu abro agora para os outros? Então, a reunião encerra agora e a gente fica sem reunião agora. Pronto, não é isso? A sua proposta? Minha proposta não é essa. Não ponha palavras na minha boca. A decisão está com a Ana, que é quem coordena essa reunião. Não, então, mas o ONS... vendo bem. A ONS não fez essa conta, ele colocou entre 45 e 50 como razoável. Então, entre 45 e 50, você não tem como se posicionar, não? Vamos. Joaquim. Sim, por favor, Vinícius. Eu acho que tudo que eu vi, assim, ponderando tudo que foi falado, eu acho que a CHESF está entendendo que a proposta que a gente fez hoje, e ele já tem conhecimento disso, é uma proposta que considera o equivalente e a gente está incorporando agora essa segurança para Sobradinho. Eu acho razoável usar o 45% nesse momento e para uma tomada de decisão para elevar Três Marias, caso a gente identifique que Sobradinho chegará abaixo. Ao longo do período, o grupo até pode rever isso. Eu volto a colocar. Esse é um critério a ser adotado enquanto a resolução não tiver sido colocada em vigor. Porque a resolução já deixa claro que Três Marias, em determinada situação, quando o nível do reservatório está superior ao armazenamento existente ajusante, ele vai liberar vazões para assegurar esse mesmo armazenamento ajusante. Então, a resolução já prevê esse conceito que nós estamos adotando agora. Então, nós estamos numa fase de adaptação, uma fase de aproximação da resolução, adotando um critério que já, de alguma forma, contempla várias das situações que são previstas na resolução. Então, para deixar objetivo, não deixar dúvidas em relação ao conceito que a gente está apresentando, então estamos agregando à nossa proposta adotar não só a referência de 50% para o equivalente, mas também uma referência para início da elevação da defluência de Três Marias, o valor de 45% no reservatório de Sobradinho. E aí, com isso, nós estaremos assegurando que Sobradinho não terá um armazenamento muito diferente daquele que foi o melhor armazenamento do histórico, que foi 47,5 ao final de abril. Ok? Ok, vou abrir para os outros. Joaquim, não, depois você agora fala, porque... Não, eu só queria... Deixa os estados agora falar. Me permita, por favor, depois que Vinícius colocou explicitamente o que ele colocou, que nós consideramos razoável isso que o ONS acabou de explicitar. 50% para o reservatório equivalente e 45% um mínimo para Sobradinho para startar o outro processo. Ok? Ok, está entendido e compreendido. Inema. Joaquim, será que eu poderia só poder concluir antes de abrir? Tá, vamos você fechar com você também, vá. Tá bom. Seguinte, eu estava avaliando aí as discussões, eu ia levantar exatamente essa questão que o Vinícius já colocou, que é o artigo 6º da 2081, né, que lá trata com muito cuidado essa questão da transferência, né? Ele olha o armazenamento, a soma dos volumes úteis de fato armazenados nos reservatórios e para poder tomar a decisão. Eu só fico assim, com um pouco de receio, a gente imaginar um cenário, né, que
que você tem um armazenamento em Sobradinho, suponhamos, né, de 40%, e as chuvas aconteceram jusante, não aconteceram montante, e Três Marias também com 40%, e aí, por essa decisão de estabelecer número fixo, tudo bem que nesse caso a gente não teria um armazenamento do equivalente superior a 50%, mas a gente tem um número fixo lá em Sobradinho que vai determinar uma política aqui em Três Marias sem analisar essa questão dos volumes dos dois reservatórios, entendeu? De novo, eu entendo a preocupação da Chess, mas eu fico um pouco de receio quando estabelece um número percentual fixo como referência. Porque o artigo 6º da 2081 está muito melhor, quando ele trata armazenamento nos dois, a soma daquilo, a comparação. Enfim, é só isso que eu estou falando. Eu tenho medo da chuva acontecer jusante, não acontecer montante, não atinge esse número lá em Sobradinho. Três Marias também baixo e tem um gatilho, entendeu? Determinado em cima de um número, que não analisa o armazenamento efetivamente a montante. Mas é isso. Ok. Vamos lá, Bahia, Inema. Bom dia. Repare, eu gostaria que a gente fosse sempre muito preocupado com dar indicadores específicos de Sobradinho. Por exemplo, quando a gente trabalha com reservatório equivalente, a gente olha o conjunto. Mas, por exemplo, matemática tem vários recursos interessantes. A gente podia usar assim, reservatório equivalente médio, ou seja, divido o volume que eu tenho em função de uma média ponderada. O que representa o volume que eu tenho capacidade de botar num reservatório e quanto eu tenho. A gente trabalha com um número que esconde a questão de Sobradinho. Quando trabalha 800 em Xingó, isso significa quanto em Sobradinho? 900 e quanto? Então, assim, é bom a gente ser mais explícito em relação à questão de Sobradinho o tempo todo, porque ele agora é o elemento mais sensível do processo. A gente tem, inclusive o seguinte, nós não estamos na situação normal de operação estabelecida pela nova resolução. A nova resolução, se não me engano, posso estar equivocado, seria 60% de água em Sobradinho. Então está numa fase que tenta também buscar uma situação mais próxima possível da normalidade. Então, assim, eu entendo todas as questões. Você vê que na hora que, enquanto nós falou em mexer, em retirar mais água de Três Marias, todo mundo lá em Minas está achando ótimo. Na hora que começou a pensar num gatilho para liberar água para Sobradinho, todo mundo já começa a ficar preocupado. O pessoal lá embaixo, quando pensa em segurar um pouco mais Sobradinho, fica preocupado. Quer dizer, Sobradinho, que é o lugar que é onde eu tenho maior capacidade, o que aconteceu lá embaixo não foi pior, porque o que tinha água era Sobradinho. Então, assim, a gente precisa ter, o Sobradinho precisa ser agora um foco de maior atenção, porque senão a gente perde a oportunidade de melhor ver como operar esse sistema pensando também nele, porque ele até agora não foi o elemento específico da nossa preocupação. E ele, não quero que ele seja exclusivamente o elemento, não é isso. Mas ele precisa ter uma importância maior, porque ele está sempre meio escondido no meio de números que dissolvem o que acontece na realidade de Sobradinho. E em volta de Sobradinho eu tenho problemas ambientais, eu tenho problemas de navegação, eu tenho todos os problemas que eu tenho em todas as outras áreas da bacia. Então a gente não pode deixar de escondido, é só isso. Ok. E acho que o que está sendo proposto pelo sistema é um caminho, a gente vai ver. E agora, nós conversamos na semana passada, tem uma sugestão sua de a gente tentar ver a meta de 55, agora estamos pensando em 45. São coisas que nós vamos discutir, pensar melhor, ver, mas é interessante, já temos algum caminho, né? Mas o que eu peço, vamos considerar os números Sobradinho não escondidos no meio de uma sopa que tem vários componentes. Vamos colocar números sempre separados, mesmo que se apresente os outros. Eu acho que é importante e vou dar o número já para que você, de alguma maneira, cobrou. Tipo, 800 em Xingó significa hoje, por exemplo, 965 metros cúbicos por segundo em Sobradinho, só para ter referência, tá? Pernambuco, tem alguma consideração? Não, Joaquim, sem comentário. Sergipe. Sem comentários. Eu abro agora para os demais participantes. Alguém que gostaria de comentar? Joaquim, aqui é Marinha. Eu gostaria que você pode fazer um comentário após. Sim, você pode falar, depois a Marinha fala. Vá. Eu falo primeiro? A minha é uma consideração sobre essa discussão que se explicitou na semana passada, mas a gente tem aqui alunos que estão fazendo simulação desse sistema e já há algum tempo que a gente queria achar em algum local
definição de cotas de restrição em Sobradinho. Eu já vi que isso é muito difícil. Eu tinha perguntado isso a Codepac, a Chesse, até a própria Ana, e a gente não consegue achar esse valor. Eu acho que o que Bruno está colocando aí, talvez ficasse, não digo agora, mas ao longo do tempo essa questão ficasse mais clara, se a gente pudesse definir qual é a cota, que é a cota de restrição para os usuários que estão à beira do Lago de Sobradinho. Porque eu acho que o que atinge, neste momento delicado, aos usuários, que atinge diretamente a questão que é pertinente ao INEMA, é a questão desses usuários que estão no entorno de Sobradinho e que são muitos usuários que são atingidos principalmente no período de estiagem. Marinha. Não, Joaquim, é só um complemento nessa discussão, achei interessante. Pelo seguinte, Itaparica ficaria fixa em 30%, era 20%, né? A gente está aumentando para 30%, mas aí o reservatório equivalente se resume a só Sobradinho e Três Marias. Como a água não sobe, ela desce. Então só Três Marias pode regular Sobradinho. Sobradinho regula Itaparica. Então, quando Sobradinho aí é a chave da questão. Tem que achar um número para Sobradinho que ela possa manter a regulação de 30 Itaparica e não caia abaixo, que possa ser suprida por Três Marias. Vai depender do que Três Marias tem de água. Então, basicamente, a discussão é essa. É criar uma coisa apenas só para Sobradinho já resolve. Porque considera Itaparica fixa em 30, pode até reduzir para 20, se for o caso, mas é um número que é fácil de achar. E Três Marias vai regular Sobradinho. Tem que saber se ela tem condições, né? Porque é uma represa menor do que Sobradinho. O percentual Sobradinho é dobro ou 4 vezes maior que de Três Marias, não sei de cabeça agora. Mas a ideia seria apenas essa. Agora, complementando sobre a procissão, eu recebi um CITREP da procissão de Penedo, correu tudo bem, tudo seguro, foi uma procissão que cumpriu o horário. A água que a gente liberou lá no final de 100 metros cúbicos a mais provavelmente ajudou. Cerca de 40 embarcações participaram dessa procissão de Penedo. Era só isso, uma consideração. A chefe está certa ali de manter esse número. O ONS já avisou 45, acho que está resolvida a questão. É só a gente escrever que Três Marias regula Sobradinho, independente da resolução, como ela não está em andamento, regula sim. Muito obrigado aí. Bom dia. Ok. Bom, vamos tentar agora. Alguém mais gostaria de comentar? Não. Então, eu vou tentar esclarecer alguns pontos que foram relatados aqui. Primeiro ponto, o professor Ivonilde. Qual é o nível de restrição? Qual é a cota? 380,5. Pode anotar aí. Tá? Agora, nós, por medida de segurança, sempre achamos adequado operar o sistema acima da cota 384,52. Anote também, que é 20%. Tá certo? Então, você já tem as cotas de restrição oficiais da ANA. Tá? Bom, vamos para frente. Com relação à resolução nova, a resolução ela tem uma cláusula que permeia essa discussão de estar muita água embaixo ou em cima, tá certo? Então, ela diz que toda vez que Três Marias tiver mais água que a soma de Sobradinho e Itaparica, ela tem que liberar. Vamos ver hoje. Hoje, nós estamos na situação de que Sobradinho e Itaparica estão com 57%. Então, Três Marias só está com 43%. Então, ela, pela nova resolução, quando for aplicada, ela não iria implicar em liberação nenhuma de água de Três Marias para Sobradinho. Ok? Então, qual é o critério lá? É a soma de Itaparica com Sobradinho comparado com Três Marias. Essa foi o que nós discutimos à época e ficou acertado que a obrigação é clara de liberação
de Três Marias para equilíbrio do sistema só se dá quando Três Marias está com mais água do que a soma dos dois, tá? Do volumes úteis. Valor relativo ou absoluto? Em volume útil. E sim em valor absoluto. Joaquim, você permite um comentário sobre isso? Pode falar. Na verdade, para olhar a resolução, a gente vai ter que mergulhar nela, e tem muitas mais coisas na resolução. E a questão das curvas de segurança, tem a definição claro, é isso que eu estou dizendo, mas a obrigação implícita, que é assim, para trazer assim um número claro, tá certo? Tem esse número claro que para evitar desequilíbrio. É quando Três Marias está com mais água do que a soma. E já teve, no passado, já teve situações, só para saber que teve esse desequilíbrio, tá? Claro, sempre preservando as cabeceiras, por isso que esse número é colocado dessa maneira. Alguém mais? Joaquim, só para complementar o que eu ia comentar, tem a questão das curvas de segurança, essa elevação adicional de Três Marias, quando o volume armazenado é superior ao de jusante, é adicional ao que já é estabelecido pelos valores da curva de segurança e de vazão mínima. Você não pode soltar água que o reservatório não tenha, isso. Isso, você está correto, a curva de segurança prevalece em qualquer situação. Agora, adicional, havendo alguma folga na curva de segurança, se busca esse equilíbrio, claro. Então, vamos lá para as coisas, né? Na nova resolução, entrando, hoje, sem discussão, era 800 metros cúbicos por segundo também, por causa dos níveis que estão em relação às faixas de operação, tá? Então, o que eu tinha colocado era dar uma proteção adicional a Sobradinho, tá certo? Por isso que eu falei em 50, mas eu tiro minha proposta, eu não tenho problema de tirar minha proposta, mas a discussão que eu venho falando, é não provocar, tá certo? Uma situação também que leve a abrir os reservatórios rápido. Isso aí todo mundo concordou, a CEMIG está no sentido de chegar ao seguinte: qualquer liberação que for feita, ela tem que ser vista num prazo mais largo, no sentido de você fazer a menor variação incremental possível. Quer dizer, não tem que passar água de Três Marias quando for necessário, tem que passar em 2 dias. Não, se vê no horizonte. E o horizonte que nós estamos tomando aqui é 1º de maio. Para quê? Para qualquer necessidade que for feita, ser ajustada a 1º de maio. E mais que isso, com essa situação de baixas chuvas, não é de se pensar que não vai ser necessário fazer algum ajuste nas vazões liberadas por Três Marias já a partir dos próximos tempos. Quer dizer, então isso é importante. Segundo, é a existência dessa reunião quinzenal para fazer esses ajustes nessas situações bem características que aconteceram uma vez no histórico. Por exemplo, chuvas abaixo de Sobradinho. Tudo bem, pode acontecer, já aconteceu, tá certo? Mas nenhum instituto de meteorologia está, pelo menos nesse ano, colocando assim nenhuma situação dessa tendência. Mas a CEMIG tem razão. Claro, qualquer coisa de anormal que possa acontecer tem que ser discutida aqui na reunião. Ninguém vai operar diferente em função de um evento raro que possa acontecer, que é, por exemplo, chuva abaixo de Sobradinho com muita intensidade, que não possa ser armazenada em Itaparica, que também leve a Sobradinho poder reduzir os 900 que está hoje, 950. Então, situações podem acontecer e devem ser vistas nessa reunião. Então, estamos chegando a um ponto que é importante. Essa definição que vai vigorar, vamos dizer, para as próximas reuniões, né, de ter uma meta que foi colocada pela CHES de 50% no equivalente e 45% pelo ONS, desculpe, de 50% no equivalente e 45% em Sobradinho, certo? Então, essa é a posição que está em discussão agora.
Alguém é contra essa posição? Eu era, mas tirei minha contrariedade, porque todo mundo concordou, mas eu era 50% em Sobradinho, só para deixar registrado. Mas retirei a proposta. Joaquim, Sim, Joaquim, por favor. Tonali da Chesse, também somos favoráveis a essa sua proposta de 50% em Sobradinho. Tá, mas certo? agora eu já retirei. Então agora não tem mais campo. Então quem é a favor de alguma discussão ampliada? Alguém tem alguma consideração? Não. Eu fico triste com a sua retirada, Joaquim, mas eu também gostaria de 50%, mas se a maioria vai no 45%. Bom, então vamos nós. Joaquim. Sim, Marinha, por favor. Considerando os números em cima do que você acabou de falar, da nova resolução, do somatório, você tem 30% em Itaparica, 45% mínimo em Sobradinho. Você teria que ter 75% em Três Marias para ela poder... Não, mas não é assim, essa conta não é assim. Conta não, porque né? não é assim da conta, não. É no volume absoluto, não é a soma de percentuais, não, tá? Então a conta, filosoficamente, não é essa, tá? Bom, fechamos, Joaquim, então. Por favor. Só para constar. Não abra minha proposta de volta, não, que eu já tirei, viu? Diga, mas fala. Parece que para a maioria das pessoas estão sendo a favor. Inclusive você. Vamos deixar aí e vamos reavaliar a reunião. Agora, o que é importante, eu vou mostrar, fazer uma apresentação aqui também, tá? É que ninguém vai buscar atingir 45%. Esse que é o ponto importante que eu gostaria que o ONS colocasse, tá certo? Então, quando se está discutindo aqui, o que vale, na verdade, é aquele primeiro número que está sendo discutido, esse 50%, tá certo? O que está se olhando, esse 50%, e esse gráfico é 50% no histórico, tá certo? Então, 50% no histórico significava o seguinte: nós estamos, a partir de 2013, tá certo? Se vocês olharem aí 2013 em diante, tá certo? 2013, se vocês olharem, tá certo? Nós estamos com 50, 2013, que estava sendo o melhor daquele momento, foi 48, na minhas contas deu 48, tá certo? Bom, passa para mais um. Esse seria Três Marias, 71, tá certo? Seria essa a composição que de alguma maneira está se vendo aí em relação a uma programação futura, tá certo? Com a média dos 5 anos. Passa mais um. Sobradinho, embora foi fixado 45 como referência, mas o número que está se chegando é próximo a esse de 50%. Passe. E Três Marias e Itaparica 30%, tá? Que esse é o número que equilibra o sistema de Três Marias com tranquilidade e deixa o sistema sem traumas, tá? Bom, então o que nós de alguma maneira acordamos aqui é que para os próximos períodos de operação, né, que a gente está vislumbrando até pelo menos final de abril, tá certo? A política vai ser ainda colocar os 800 metros cúbicos segundo em Xingó, que tem rebatimento em Sobradinho, só para ter números que ficou, hoje está em torno de 900, 950, tá certo? 950 metros cúbicos segundo, tá certo? E continuar com a política de operação de Três Marias de 150, certo? Essa é a política que está sendo praticada e que deve ser praticada pelos próximos dias. A CHES colocou com clareza que aí o ONS e CHES tem que conversar sobre a questão da modulação dos 800, certo? Então, é uma coisa importante que haja um entendimento e um aviso por parte do ACHES para os usuários dessa política. Ficou também colocada aqui com clareza a questão da procissão, que na época da procissão não tem sentido fazer modulação e vai ser praticado os 800 metros cúbicos segundo, a exemplo do que foi praticado em Penedo, tá certo? Deixei de falar alguma coisa que vocês gostariam? Não. Então,
faltamos marcar a data da nossa próxima reunião. 4 de fevereiro, daqui a 15 dias, né? Ou a qualquer momento, se alguma coisa acontecer de extraordinária. Alguém tem alguma consideração agora, como assuntos gerais, para fechar essa reunião? Que gostaria de comentar agora? Só para ratificar, então, a programação de 800 metros por segundo no final de semana, para atender a processão de expropriado, ok? Isso está acertado, sem discussão sobre isso, tá? 800 metros por segundo, a Chess faz o comunicado. Agora, o que eu disse que devia também fazer um comunicado da Chess é se houver necessidade de entendimento sobre essa modulação que vocês propuseram, tá certo? Então, a modulação, a Chess dá algum tipo de comunicado explicando sobre essa modulação. Alguém mais? Aqui, Joaquim. Por favor, que a gente está de bem. Diga aí. Estamos sim. As divergências ficam no campo das ideias. Joaquim, esse entendimento entre Chess e ONS ocorrerá sim, não é isso, Vinícius? Para haver essa questão da modulação, e a gente também precisa comunicar a toda a região do Baixo São Francisco essa forma de operar. E também é preciso que sejam observadas, sim, as variações de vazão que dão as variações de nível, né? Precisa observar isso aí também. Ok? Ok, então é isso que eu queria dizer, que como o ONS trabalha com vazão e o pessoal do Baixo São Francisco com nível, você tem que transformar para que as pessoas tenham conhecimento disso, tá? É por isso que eu pedi que vocês se entendessem e vocês fizessem o comunicado, que vocês fazem o comunicado mais garantindo níveis que, de alguma maneira, fica mais fácil para os usuários entenderem, né? Por isso que tem que ter essa tradução por vocês do que foi apresentado pelo ONS. Bom, então podemos encerrar nossa reunião. Acho que foi produtivo, acho que o debate é sempre amplo e fica no campo das ideias, como bem falou a Chess, mas o importante é que haja por todos nós essa tendência de trazermos aqui os problemas e as soluções, né? Então, acho que essa é a coisa importante dessas reuniões, é termos essa liberdade de falarmos, mas também tentarmos chegar a resultados operacionais que sejam execuíveis, né? Bom, então, com isso, agradeceria e eu coloco sempre, e principalmente para o comitê, que gosta sempre de saltar com a notícia, bote no seu título, ó, chuvas pararam na Bacia de São Francisco, por favor, não que chuvas tão abundantes. Tá, até mais.